nós começamos o nosso trabalho tendo que noticiar várias mortes de pessoas idosas. Idosos que estavam em um asilo, uma casa para idosos, um lar para idosos, que não havia licença, não havia condição de trabalhar daquela forma. Infelizmente o local pegou fogo lá na zona leste de São Paulo, vocês sabem muito bem disso. E 5 deles acabaram morrendo, né? 4 idosos e um funcionário do próprio abrigo. Só que essa é a realidade, gente, de tantos outros estabelecimentos aqui em São Paulo. Ontem mesmo o Josino trouxe uma informação que nos assustou, que mais da metade dos edifícios, dos estabelecimentos que tem que ter esse tipo de licença não tem aqui na nossa cidade. E não para por aí, nós temos mais absurdos agora com o Lucas Josino, só que focando, né, Aninha, direcionando mesmo para esse tipo de atendimento, ou seja, lá para idosos. Não, exatamente, né? A gente falou sobre os estabelecimentos em São Paulo, quase metade dos prédios de São Paulo não tem a liberação dos bombeiros para incêndio. Agora, tem muito, mas muito asilo clandestino. A gente questionou a prefeitura, Joel, sobre fiscalização, porque esse lugar que pegou fogo no sábado já havia sido fechado 2 vezes. Então, Sim. o que os donos fizeram? Mudaram de endereço. A prefeitura ia lá, lacrava, multava e eles mudavam de endereço também, até que houve essa tragédia. E a prefeitura divulgou um número que o Lucas Josino aqui obteve de estabelecimentos que foram fiscalizados, fechados parcialmente ou totalmente, porque não estavam de acordo com a lei, né, Josino? Boa tarde para você. Oi, Josino, queridão, boa tarde. E aí, Ana, Joel, boa tarde para os nossos ouvintes. Pois é, números tristes, né, que mostram que muitos estabelecimentos, muitos lares para idosos funcionam de forma irregular aqui na cidade de São Paulo. 318 foram fechados, interditados de uma forma geral desde o ano passado aqui na capital paulista, porque não se adequaram às regras, às normas, que são previstas, inclusive, em conselhos, tanto de medicina quanto de enfermagem, na Prefeitura de São Paulo, e a fiscalização é feita pela Vigilância em Saúde, que foi atrás de várias denúncias. Bom, no sábado, como vocês disseram, um desses lares, que também funcionava de forma clandestina, de acordo com a Prefeitura, pegou fogo, algumas pessoas morreram, foi uma tragédia, uma notícia muito triste. As investigações continuam e até agora a polícia aponta um curto-circuito, pelo menos a gente está ainda nos inícios das investigações, mas a polícia já fala em um curto-circuito como o principal motivo que fez com que essa casa pegasse fogo, principalmente um dos quartos que ficou completamente incendiado, onde aquelas pessoas dormiam e acabaram morrendo. Essa casa não tinha um convênio com a prefeitura e são várias outras que também não têm. A prefeitura estima que sejam 240 aqui na capital que continuam funcionando e não tem esse convênio, não tem esse laudo aprovando que ali existe uma estrutura mínima para que a casa funcione. Bom, precisa de vários detalhes para essa casa funcionar de uma forma regular. A gente conversou com um dos responsáveis por essa fiscalização da Vigilância em Saúde, ele que é coordenador interino, Manuel Bernardes, e ele nos deu uma lista de coisas que precisa ter nessa casa, justamente para que seja uma casa conveniada e regularizada. Caso da estrutura física, se o local é limpo, iluminado, ventilado, se o imóvel ele é adaptado, ele oferece condições de acessibilidade, como piso antiderrapante, rampa, barras de apoio, banheiro adaptado. Também verificar as condições dos alimentos fornecidos, das refeições, né, oferecidas, que devem ser compatíveis em qualidade e quantidade, né, suficiente para as necessidades desses idosos, com cardápio elaborado por profissional de nutrição. Pois é, pouco mais de 820 asilos, tanto privados quanto públicos, funcionam com credenciamento aqui na cidade de São Paulo. Por outro lado, para conseguir regularizar essa lista e alguns outros atributos também que precisam estar definitivamente regulares, justamente para que essa casa funcione com esse credenciamento, tudo isso custa bastante dinheiro. E a gente vê por aí, aqui na cidade, alguns lares para idosos que têm uma mensalidade de 7, 8 mil reais. Quando não há esse credenciamento e funciona de forma clandestina, é tudo muito mais barato. E muita gente acaba aceitando isso porque é o que tem para pagar. Mas, por outro lado, existe essa irregularidade e pode haver, inclusive, problemas e tragédias como essa que aconteceu no último sábado, A gente conversou de novo com a prefeitura, que nos disse que vai continuar investigando
indo atrás dessas denúncias e fiscalizando para que nenhuma casa funcione de forma clandestina e irregular aqui na cidade de São Paulo. Joel e Ana. Bom, então essa informação é muito importante, Josino. A pessoa que precisar internar alguém num asilo como esses, tem que olhar no site da Prefeitura. A relação de estabelecimentos legalizados está toda ali, está atualizada, é isso? Bom, existe essa lista, mas não é tão fácil achá-las, viu, Ana? Basta entrar no site da Prefeitura, procurar por asilos credenciados e tal, e aí você vai ver lá a lista tanto com as privadas quanto as públicas. Mas se você for em alguma dessas casas, tiver o interesse de colocar alguém da família, ou já tem alguém da família e precisar saber como é que funciona, se aquela casa é regular ou não, precisa pedir para a casa a licença da Prefeitura, da Vigilância em Saúde, e aí pegar esse número e colocar no site também da administração municipal, do site da Prefeitura. Basta colocar no Google, Prefeitura de São Paulo, vai ter lá o site original, aí você coloca esse número, se aparecer o nome da empresa, da casa de repouso, do lar para idosos, significa que essa casa é regulamentada, ela sim pode funcionar. Caso contrário, é uma casa que funciona de forma clandestina. Então ficar de olho nisso, pedir a documentação. E se o próprio asilo falar, não dá, se recusar, dificultar o seu acesso a essa documentação, já desconfie. Pode ter algum gato aí no meio, né, Joel? Pode ter alguma coisa de errado, por isso mesmo que estão dificultando o teu acesso à informação. Agora precisa facilitar um pouco mais essa checagem. Uma espécie de cadastro positivo para determinado serviço. Para o cidadão conseguir checar com facilidade e para que ele tenha segurança dali para frente de seguir com aquele serviço, seja para um asilo ou qualquer outro tipo de serviço prestado por determinada empresa. Tem que facilitar esse acesso. Agora nós falávamos o seguinte aqui, que essas brechas são abertas porque se trata de um serviço caríssimo, né? Eu conheço algumas pessoas que têm entes queridos em asilo, em abrigos para idosos, que fazem das tripas coração mesmo, para conseguir honrar com os compromissos. Exatamente. E como é algo tão necessário e caro ao mesmo tempo, isso abre uma brecha para esses estabelecimentos que não são convencionais, que não são legalizados. Mas, como nós estamos dizendo aqui desde ontem aqui no nosso jornal, acho que vale a pena, achamos, né, simplesmente, que vale a pena você fazer uma checagem um pouco mais profunda para que você coloque a pessoa que você tanto ama em uma condição segura, em um local devidamente seguro também. É isso aí. Josino, valeu, viu? Valeu, meu irmãozinho. Um abraço, Josino.